Um pai solteiro ajudou uma desconhecida na estrada, sem saber que ela salvaria a vida de sua filha. Quando se reencontraram no hospital, suas vidas mudaram para sempre. Uma história que vai tocar seu coração. Se inscreva, deixe seu like e comente de onde você está assistindo. A garoa fina de março transformava as ruas de São Paulo em um espelho cinzento, refletindo as luzes amareladas dos postes que começavam a acender no final da tarde. Roberto Silva, de 42 anos, pilotava sua Honda CG 125 vermelha, desbotada pela Marginal Pinheiros, o capacete riscado embaçando levemente enquanto a chuva insistia em cair. Suas mãos calejadas seguravam o guidão com firmeza, mesmo após 14 horas ininterruptas percorrendo a cidade, entregando marmitas para escritórios do centro. O uniforme azul marinho da empresa Sabor Caseiro grudava em suas costas suadas e o cheiro de comida que impregnava suas roupas havia se tornado tão familiar que ele nem percebia mais. Na mochila térmica às suas costas, restavam apenas 2 marmitas, as últimas de um dia que havia começado às 5 da manhã. Roberto olhava constantemente o relógio digital barato em seu pulso, 17h45. Em 15 minutos, precisava estar na porta da Escola Municipal Santos Dumont para buscar sua filha Maria Eduarda. Mais 15 minutinhos, minha princesa, murmurou para si mesmo, acelerando um pouco mais enquanto contornava um ônibus que despejava fumaça preta no ar úmido. Foi então que a viu. Do lado direito da marginal, próximo ao acesso da Ponte Octávio Frias de Oliveira, uma figura feminina estava parada ao lado de uma motocicleta branca reluzente, uma BMW F 850 GS que contrastava brutalmente com o cenário urbano deteriorado. A mulher usava um macacão de couro preto impecável e segurava um capacete modular caro. Mesmo à distância, Roberto podia ver que algo estava errado. Seu primeiro impulso foi continuar. Afinal, gente como aquela certamente tinha seguro, assistência 24 horas, cartão Platinum para resolver qualquer problema. Mas quando passou pela mulher e viu através do retrovisor lateral que ela havia tirado o celular e parecia desesperada, algo dentro de seu peito apertou. Droga, resmungou, diminuindo a velocidade. Sua natureza desconfiada, moldada por anos de vida dura nas periferias da Zona Sul, gritava para que continuasse seu caminho. Pessoas ricas não precisavam da ajuda de um entregador sujo e cansado, mas a mesma vida que o havia ensinado a desconfiar também havia gravado em sua alma a importância da solidariedade entre os que sofrem. Roberto fez o retorno no próximo viaduto, o motor de sua CG protestando contra mais esse esforço. Quando se aproximou da mulher, ela levantou os olhos do celular e ele pôde ver que eram de um verde intenso, preocupados mas determinados. Ela era bonita, isso era inegável, mas havia algo em sua expressão que transcendia a beleza. Uma seriedade profissional que Roberto reconhecia de médicos que já havia visto em prontos socorros quando levava Maria Eduarda para consultas. Oi, desculpa incomodar, disse Roberto, parando sua moto alguns metros à frente e tirando o capacete. Seus cabelos negros grudaram na testa suada. Tá tudo bem? Vi que a moto quebrou. A mulher o estudou por um momento, claramente surpresa com a abordagem. Estava acostumada com o mundo asséptico dos hospitais particulares, onde as interações eram mediadas por protocolos e hierarquias. Ali estava um homem simples, com o rosto marcado pelo sol e pelo cansaço, oferecendo ajuda sem segundas intenções aparentes. Não sei o que aconteceu, respondeu ela, a voz revelando um sotaque paulistano educado. Ela simplesmente morreu. Estava vindo para o hospital sírio-libanês e... Parou abruptamente, como se tivesse dito mais do que deveria. Roberto desceu de sua moto e se aproximou, as botas de segurança fazendo ruído na calçada molhada. Posso dar uma olhada? Não entendo muito de moto importada, mas às vezes é só alguma bobagem.
Você entende de mecânica? Perguntou ela, um misto de esperança e ceticismo na voz. Olha, eu mexo na minha desde que comprei ela usada há 8 anos. Aprendi na marra, sabe como é. Roberto se agachou ao lado da BMW, impressionado com a sofisticação do painel digital. Nossa, essa aqui é top mesmo. Deve ter custado o preço de uma casa. A mulher quase sorriu diante da sinceridade brutal dele. Eu sou a doutora Carolina Mendes, disse, estendendo a mão enluvada. Roberto Silva, respondeu ele, limpando rapidamente a mão na calça antes de cumprimentá-la. Prazer, doutora. Em que área a senhora trabalha? Cardiologia pediátrica, respondeu Carolina, observando enquanto Roberto examinava os cabos da motocicleta com cuidado respeitoso, como se temesse quebrar algo caríssimo. O coração de Roberto deu um salto involuntário. Cardiologista de criança. Automaticamente pensou em Maria Eduarda e nas vezes que havia se preocupado quando ela reclamava de cansaço depois de brincar na escola. Deve ser um trabalho bem pesado, comentou, tentando identificar o problema na moto. Carolina suspirou, olhando o relógio de pulso dourado. Principalmente quando você está atrasada para uma cirurgia de emergência. Nesse momento, Roberto entendeu a urgência na voz dela. Não era impaciência de rica mimada. Era a angústia de uma profissional que sabia que uma criança dependia dela. Doutora, olha só, disse, apontando para um cabo solto próximo à bateria. Acho que esse cabo aqui desencaixou. Deve ter sido o solavanco de algum buraco. Carolina se abaixou ao lado dele e Roberto pode sentir o perfume caro misturado com o cheiro de hospital. Aquele odor, característico de álcool gel e sabonete antibacteriano que ela carregava impregnado na pele. Você acha que consegue arrumar? Vamos tentar, disse Roberto, encaixando cuidadosamente o cabo no lugar. Liga aí para ver. Carolina subiu na moto e apertou o botão de partida. O motor ronronou suavemente, o painel se iluminou em azul e verde e ela soltou um suspiro de alívio profundo. Funcionou. Muito obrigada mesmo. Você não imagina o quanto... Ela parou no meio da frase e abriu a bolsa. Quanto eu te devo? Pelo menos a corrida até aqui, né? Roberto se levantou, limpando as mãos em um pano que tirou do bolso. Imagina, doutora, não precisa de nada, não. Foi só encaixar um cabo. Como assim não precisa? Você parou tudo o que estava fazendo para me ajudar. É assim mesmo, ué. Roberto deu de ombros, colocando o capacete de volta. A senhora está indo salvar uma criança. Não vou cobrar nada por isso, não. Carolina ficou em silêncio por alguns segundos, estudando aquele homem que recusava pagamento por princípio, não por falsa modéstia. Como eu faço para te agradecer, então? Não precisa agradecer, não, doutora. Só cuida bem da criança que está esperando a senhora, tá bom? Roberto subiu em sua CG, deu uma última olhada para ter certeza de que ela estava bem e acenou. Boa sorte na cirurgia. Enquanto se afastava pela marginal, Carolina permaneceu parada por mais alguns instantes, observando a moto vermelha desaparecer no trânsito. Havia algo naquele homem, uma bondade genuína que ela raramente encontrava em seu mundo de consultórios climatizados e colegas competitivos. Roberto acelerou em direção à escola, o coração ainda aquecido pela gratidão sincera que havia visto nos olhos verdes da doutora. Não imaginava que aqueles 15 minutos de atraso mudariam completamente o rumo de sua vida e de sua filha nos próximos meses. O relógio marcava 18h02, quando ele finalmente parou em frente à escola, ofegante. Maria Eduarda já o esperava na portaria, a mochila rosa nas costas e um sorriso que iluminava todo o rosto cansado de Roberto. Oi, papai. Pensei que tinha esquecido de mim. Nunca, princesa, disse Roberto, ajudando-a a subir na garupa. Papai só ajudou uma doutora na estrada, uma doutora de coração de criança.
O apartamento de 2 cômodos no conjunto habitacional do Jardim Ângela era pequeno, mas Roberto havia transformado cada centímetro em um lar acolhedor para Maria Eduarda. As paredes da sala eram decoradas com desenhos que ela havia feito na escola. Casas coloridas com famílias de 3 pessoas, sempre incluindo uma figura materna imaginária que ela insistia em desenhar, mesmo sem nunca ter conhecido a mãe. "Pai, conta de novo da doutora que você ajudou", pediu Maria Eduarda, enquanto terminava o dever de casa na mesa da cozinha, as perninhas balançando na cadeira de plástico azul. Roberto sorriu enquanto esquentava o resto da marmita que havia sobrado de suas entregas. Estrogonofe de frango com arroz e batata palha. O cheiro caseiro preencheu o ambiente pequeno, misturando-se com o aroma de amaciante que ele sempre usava nas roupas da filha. "Ah, Duda, já contei 3 vezes hoje", respondeu, servindo o prato dela com cuidado. Era uma doutora muito elegante, com uma moto caríssima, mas estava em apuros na estrada. "E você ajudou ela de graça, né, pai?" "Claro, princesa. A gente ajuda quem precisa, não é? Principalmente quando a pessoa vai cuidar de outras crianças." Maria Eduarda assentiu com seriedade, como se entendesse perfeitamente a lógica moral do pai. Aos 8 anos, ela havia desenvolvido uma maturidade precoce, comum em crianças criadas por pais solteiros esforçados. Sabia que o dinheiro era contado, que o pai trabalhava muito e que eles tinham que cuidar um do outro. "Pai, hoje na educação física eu fiquei cansada muito rápido", comentou ela casualmente, brincando com o arroz no garfo. Roberto parou de comer e a olhou com atenção. "Como assim, cansada?" "Ah, sei lá. A tia pediu pra gente correr em volta da quadra e eu não consegui terminar. Fiquei com muita falta de ar." "Você estava com gripe esses dias, Duda. Deve ser por isso", disse Roberto, tentando soar tranquilo, mas uma pontada de preocupação atravessou seu peito. "Amanhã você fica mais devagar na educação física, tá bom?" 3 semanas se passaram desde o encontro na Marginal. E Roberto havia praticamente esquecido o episódio. Sua rotina havia voltado ao normal. Acordar às 5 da manhã, preparar o café e o lanche de Maria Eduarda, deixá-la na escola, trabalhar o dia inteiro entregando marmitas, buscá-la às 6 da tarde, ajudar com o dever de casa, jantar juntos e dormir cedo para repetir tudo no dia seguinte. Mas os episódios de cansaço de Maria Eduarda começaram a se tornar mais frequentes. "Seu Silva, posso falar com o senhor um minutinho?" A professora Márcia o chamou num canto do pátio da escola numa quinta-feira chuvosa. Era uma mulher de meia idade, com cabelos grisalhos presos num coque e óculos de leitura pendurados no pescoço. Roberto sentiu o estômago apertar. Conversa com professora nunca era boa notícia. "Claro, tia Márcia. A Duda aprontou alguma?" "Não, não é isso. A Maria Eduarda é uma menina exemplar. O senhor sabe disso." Márcia olhou em direção à sala, onde as crianças guardavam o material. "É que eu tenho notado ela mais quieta ultimamente. Nas atividades físicas, ela fica de fora. Diz que está cansada." Ela tem falado isso. Em casa também", Roberto admitiu, passando a mão pelos cabelos úmidos da chuva. "Pensei que fosse preguiça de criança, sabe como é." "Pode ser mesmo, mas..." Márcia hesitou. "O senhor já pensou em levar ela no médico? Só para ter certeza de que está tudo bem?" Roberto assentiu, mas por dentro sabia que uma consulta médica significava faltar ao trabalho, pegar filas intermináveis no posto de saúde e possivelmente gastar dinheiro que ele não tinha com exames. "Vou sim, tia Márcia. Obrigado por avisar." Naquela noite, enquanto Maria Eduarda dormia em sua cama de solteiro no único quarto do apartamento, Roberto ficou acordado na sala, deitado no sofá que servia como sua cama. A televisão antiga transmitia um programa de auditório em volume baixo, mas ele não prestava atenção. Sua mente estava voltada para os últimos dias. Maria Eduarda
recusando brincar de pega-pega com os vizinhos, reclamando de dor no peito depois de subir as escadas do prédio, dormindo mais cedo que o normal. No celular simples, ele pesquisou criança cansada sintomas, mas as informações vagas da internet só aumentaram sua ansiedade. Podia ser desde anemia até coisas mais sérias que ele não queria nem pensar. Na sexta-feira seguinte, Roberto conseguiu folga no trabalho, o que significava perder o pagamento de um dia inteiro, para levar Maria Eduarda ao posto de saúde do bairro. Chegaram às 6 da manhã para pegar a fila de fichas e só foram atendidos às 2 da tarde. A doutora Fernanda, clínica geral do posto, era uma mulher jovem, recém-formada, que tentava fazer o melhor possível com os recursos limitados. Examinou Maria Eduarda com cuidado, ouviu o coração com o estetoscópio velho, verificou a garganta, mediu a pressão com aquele aparelho manual que Roberto só via em filmes antigos. O coração dela está acelerado, comentou a doutora, franzindo ligeiramente a testa. Pode ser ansiedade, pode ser alguma questão nutricional. Vou pedir alguns exames básicos, hemograma, glicemia. Doutora, demora muito para sair o resultado? Perguntou Roberto, segurando a mão pequena de Maria Eduarda. Uns 15 dias. Mas se ela piorar, se tiver falta de ar muito forte ou desmaiar, o senhor traz ela no pronto-socorro imediatamente, tá bom? Roberto saiu do posto com a sensação de que não havia resolvido nada. 15 dias eram uma eternidade quando se tratava da saúde da única pessoa que ele amava no mundo. Durante o fim de semana, ele tentou manter a normalidade. Levou Maria Eduarda para tomar sorvete na praça do bairro, assistiram desenho animado juntos, ela o ajudou a lavar sua moto no domingo de manhã, uma tradição que eles mantinham religiosamente. Pai, por que você fica me olhando com essa cara preocupada? Perguntou Maria Eduarda, enquanto passava o pano na roda traseira da CG. Roberto riu, percebendo que não estava sendo muito discreto. Nada não, princesa. Papai só está pensando no trabalho. Você trabalha demais, pai. A tia Márcia diz que o senhor é o pai mais esforçado da escola. A tia Márcia falou isso mesmo. Falou sim. Disse que você nunca falta nas reuniões, sempre vem me buscar no horário e que minha lição de casa é sempre a mais bem feita da turma. Roberto sentiu os olhos marejarem. Às vezes se perguntava se estava sendo um bom pai, se Maria Eduarda não sentia falta de uma mãe, se ele conseguiria dar a ela tudo o que ela merecia. Pai, você está chorando? Não, é o sabão que entrou no meu olho, mentiu Roberto, abraçando a filha. Eu te amo muito, Duda. Você sabe disso, né? Eu também te amo, pai. E sabe, O que mais? O quê? Eu não preciso de mais nada, só de você. Roberto a abraçou mais forte, sentindo o coração pequeno dela batendo contra seu peito. Batendo rápido demais, ele notou com um arrepio de medo. Na segunda-feira, enquanto fazia suas entregas pela cidade, Roberto não conseguia parar de pensar nos 15 dias que ainda faltavam para o resultado dos exames. A cada semáforo, checava o celular esperando alguma ligação da escola. A cada cliente que recebia a marmita, se perguntava se Maria Eduarda estava bem naquele exato momento. Era como se o universo estivesse preparando o terreno para algo maior, algo que mudaria suas vidas para sempre. Mas Roberto ainda não podia imaginar que a resposta para seus medos estava mais próxima do que pensava, na forma de uma cardiologista pediátrica que ele havia ajudado numa tarde chuvosa de março. O auditório da Escola Municipal Santos Dumont estava enfeitado com flores de papel crepom cor-de-rosa e balões vermelhos para a apresentação especial do Dia das Mães. Roberto havia conseguido sair mais cedo do trabalho, perdendo 2 entregas importantes, para assistir Maria Eduarda recitar o poema que ela vinha ensaiando há semanas em casa.
Sentado na terceira fileira de cadeiras plásticas brancas, ele segurava o celular velho nas mãos suadas, preparado para gravar cada segundo da apresentação. O cheiro de perfume barato das outras mães se misturava com o aroma de bolo de fubá que as merendeiras haviam preparado para depois do evento. Roberto observava as famílias ao redor. Mães arrumadas, algumas com maridos, crianças bem vestidas com roupas compradas especialmente para a ocasião. Ele havia passado ferro na única camisa social que possuía e comprado um sapatinho novo para Maria Eduarda com o dinheiro que estava guardando para o conserto do freio da moto. "Agora vamos assistir à apresentação da turma do terceiro ano", anunciou a professora Márcia, no microfone que chiava levemente. Eles prepararam uma homenagem muito especial para suas mamães. As crianças subiram ao pequeno palco improvisado. Maria Eduarda estava na segunda fileira, usando o vestido azul marinho que Roberto havia comprado no camelô, os cabelos castanhos presos em duas Marias Chiquinhas enfeitadas com laços brancos. Ela acenou discretamente para o pai, que retribuiu com um sorriso orgulhoso que iluminava todo o seu rosto cansado. A música começou, uma versão instrumental de Mamãe, de Ângela Maria, e as crianças iniciaram a recitação em coro. Roberto filmava tudo, o coração apertado de emoção e melancolia. Maria Eduarda nunca conhecera a mãe, que havia abandonado o lar quando ela tinha apenas 8 meses, deixando apenas uma carta dizendo que não estava pronta para ser mãe. "Mamãe, você é meu porto seguro, minha estrela no céu, meu amor mais puro." As vozes infantis ecoavam pelo auditório lotado, e Roberto viu Maria Eduarda recitando com dedicação, como se as palavras fossem dirigidas a uma mãe presente, viva em sua imaginação. Então aconteceu. No meio do terceiro verso, Maria Eduarda vacilou. Roberto inicialmente pensou que ela havia esquecido a letra, mas então viu que ela estava pálida, levando a mão pequena ao peito. A menina ao seu lado continuou recitando, mas Maria Eduarda parou completamente, os olhos perdendo o foco. "Duda!" Roberto murmurou, levantando-se da cadeira. Maria Eduarda cambaleou para trás, os joelhos cedendo como se fossem de gelatina. A professora Márcia, que estava na lateral do palco, percebeu imediatamente que algo estava errado e se moveu em direção à menina, mas não foi rápida o suficiente. Maria Eduarda desabou no chão do palco com um baque surdo que fez o auditório inteiro entrar em silêncio absoluto. "Duda!" Roberto gritou, saltando por cima das cadeiras e correndo em direção ao palco. O mundo ao seu redor se transformou em câmera lenta. As outras crianças parando de recitar, as mães levantando-se assustadas, o microfone caindo no chão com um estrondo que reverberou pelas caixas de som. Roberto subiu no palco em 2 pulos, ajoelhando-se ao lado da filha. Maria Eduarda estava inconsciente, a pele pálida como papel, os lábios levemente azulados. Ele a pegou no colo, sentindo como ela estava leve demais, frágil demais. "Alguém chama uma ambulância!" gritou a professora Márcia, já tirando o celular do bolso. Não tem tempo!" Roberto se levantou com Maria Eduarda nos braços. "Eu levo ela no hospital." "Roberto, espera! Deixa a ambulância!" Márcia tentou argumentar, mas ele já estava correndo pelo corredor da escola, a filha desacordada nos braços, o coração martelando no peito como um motor desregulado. O capacete foi jogado de qualquer jeito na cabeça. Maria Eduarda foi posicionada entre seus braços e o guidão da moto. Roberto nunca havia dirigido tão rápido e, ao mesmo tempo, tão cuidadosamente em sua vida. Cada buraco na rua parecia um abismo. Cada semáforo vermelho era uma eternidade. "Aguenta, princesa, aguenta!" murmurava enquanto cortava o trânsito, a buzina da CG soando desesperadamente. "Papai vai te levar no médico, vai ficar tudo bem, vai ficar tudo bem." O hospital municipal mais próximo ficava a 15 minutos da escola, mas Roberto fez o percurso em 8. Estacionou a moto em cima da calçada mesmo, não se importando com multa ou reboque,
e correu para a entrada do pronto-socorro infantil com Maria Eduarda ainda desacordada nos braços. "Socorro! Minha filha desmaiou!" gritou para a recepcionista, que imediatamente acionou a equipe de plantão. Uma enfermeira apareceu com uma maca pequena e Roberto depositou Maria Eduarda com cuidado extremo, como se ela fosse feita de cristal. "O que aconteceu?" perguntou a enfermeira enquanto eles corriam pelos corredores brancos que cheiravam a desinfetante. "Ela estava se apresentando na escola e de repente caiu. Ela tem reclamado de cansaço ultimamente. Fez exames no posto, mas ainda não saiu o resultado." Chegaram a uma sala de emergência onde uma médica jovem os aguardava. Roberto reconheceu imediatamente o tipo, recém-formada, fazendo plantão no público antes de conseguir um emprego melhor. Ela examinou Maria Eduarda rapidamente, checando as pálpebras, ouvindo o coração, verificando a pressão. "O pulso dela está muito acelerado", murmurou para a enfermeira. "Vamos fazer um eletro." Enquanto conectavam os eletrodos no peito pequeno de Maria Eduarda, Roberto segurava a mão da filha, sussurrando palavras de carinho. "Vou ficar aqui do seu lado, princesa. Não vai acontecer nada com você." "Senhor, o senhor é o pai?" Uma voz feminina, firme mas gentil, chamou sua atenção. Roberto levantou os olhos e quase não acreditou. Ali estava a mulher que ele havia ajudado na marginal há 3 semanas. A doutora Carolina Mendes, agora usando o jaleco branco sobre uma blusa azul clara, o cabelo loiro preso em um rabo de cavalo prático, uma expressão profissional mas preocupada no rosto. "Doutora, a senhora..." Roberto gaguejou, completamente confuso. "O que a senhora está fazendo aqui?" Carolina olhou para a ficha médica e depois para Roberto, a memória clicando instantaneamente. O homem que havia parado para ajudá-la na chuva, recusando qualquer pagamento. O entregador de marmitas que havia dito para ela cuidar bem da criança que a esperava. "Eu sou cardiologista pediátrica. Eles me chamaram porque suspeitam que pode ser alguma coisa no coração." Ela se aproximou da maca, o instinto profissional sobrepondo-se à surpresa do reencontro. "Como ela chama?" "Maria Eduarda. Todo mundo chama. De Duda." A voz de Roberto estava embargada. "Doutora, ela vai ficar bem, né? Ela é tudo que eu tenho no mundo." Carolina olhou nos olhos desesperados daquele homem que havia demonstrado tanta bondade sem esperar nada em troca e sentiu o peito apertar. Examinou o eletrocardiograma que acabara de ser impresso, franzindo ligeiramente a testa. "Vou examinar ela pessoalmente", disse Carolina, puxando o estetoscópio. "Você pode me contar exatamente como foi, quando começaram os sintomas?" Enquanto ouvia o coração de Maria Eduarda e Roberto relatava os episódios de cansaço das últimas semanas, Carolina sentia que o destino havia criado uma conexão estranha e poderosa entre suas vidas. A menina que agora examinava era filha do homem que havia parado tudo para ajudá-la quando ela precisava chegar ao hospital para salvar outra criança. E agora, talvez fosse a vez dela retribuir aquela generosidade. As 3 horas seguintes se transformaram na eternidade mais longa que Roberto havia vivido. Maria Eduarda havia recuperado a consciência, mas permanecia pálida e sonolenta na maca do pronto-socorro, conectada a monitores que emitiam bips constantes e tranquilizadores. Roberto não largava a mão pequena da filha, como se seu toque pudesse mantê-la segura no mundo. Carolina havia pedido uma série de exames, ecocardiograma, raio-x do tórax, exames de sangue específicos, e agora Roberto aguardava os resultados sentado numa cadeira de plástico no corredor, o uniforme de trabalho amassado e ainda com o cheiro das marmitas do dia. Suas mãos tremiam ligeiramente enquanto ele tentava processar a coincidência impossível de ter encontrado novamente a médica que havia ajudado. "Papai, tá tudo bem?" Maria Eduarda havia acordado havia poucos minutos, a voz fraca, mas presente. "Tudo bem, sim, princesa. Você só teve um mal-estar na escola."
A doutora vai descobrir o que foi e você vai ficar novinha em folha. Carolina apareceu no corredor segurando uma pasta com exames, mas sua expressão profissional não conseguia esconder a preocupação. Ela se sentou numa cadeira ao lado de Roberto, mantendo a voz baixa para que Maria Eduarda não ouvisse. Roberto, preciso conversar com você sobre os resultados. O estômago dele despencou. É grave, doutora. Maria Eduarda tem uma condição chamada cardiomiopatia hipertrófica. É um problema no músculo do coração que pode causar exatamente os sintomas que ela vem apresentando: cansaço, falta de ar, episódios de desmaio. Roberto a encarou sem entender completamente, mas sabendo que eram palavras grandes demais para serem coisas simples. Isso tem cura? Carolina hesitou. É uma condição que precisa ser acompanhada de perto. Tem tratamento, mas... Ela parou, escolhendo as palavras cuidadosamente. Roberto, o caso dela é complexo. Vai precisar de um acompanhamento especializado, exames mais detalhados, possivelmente medicação específica. Doutora, me fala a verdade. É perigoso? Carolina olhou nos olhos daquele homem que havia demonstrado tanta generosidade com uma estranha e decidiu ser completamente honesta. Pode ser, se não for tratado adequadamente, mas com o acompanhamento certo ela pode levar uma vida normal. Roberto passou as mãos pelos cabelos, tentando processar a informação. E quanto custa esse acompanhamento? Foi a vez de Carolina hesitar. Ela sabia que o Sistema Único de Saúde oferecia tratamento, mas as filas eram longas, o acompanhamento irregular, e casos como o de Maria Eduarda precisavam de monitoramento constante. Pelo SUS vai demorar alguns meses para conseguir as consultas especializadas? Alguns meses? Roberto se levantou bruscamente. Doutora, a senhora acabou de falar que é perigoso. Roberto, senta aqui. Vamos conversar com calma. Carolina o puxou de volta para a cadeira. Eu posso acompanhar o caso dela pessoalmente. Roberto a encarou incrédulo. A senhora atende pelo SUS? Não, eu trabalho em hospital particular, mas... Carolina parou, percebendo que estava se oferecendo para algo que violava todos os protocolos de sua carreira. Você me ajudou naquele dia na Marginal. Recusou qualquer pagamento. Disse para eu cuidar bem da criança que me esperava. Mas isso não tem nada a ver, doutora. Tem sim. A voz de Carolina era firme. Você parou tudo o que estava fazendo para ajudar uma desconhecida. Não aceitou nem o dinheiro da gasolina. E agora descubro que a filha de quem me ajudou precisa exatamente do tipo de cuidado que eu posso oferecer. Roberto balançou a cabeça. Doutora, eu agradeço de coração, mas eu não tenho dinheiro para pagar consulta particular. O que eu ganho mal dá para o aluguel e a comida. Eu não estou pedindo pagamento. Como assim? Carolina se levantou e começou a andar pelo corredor, as mãos nos bolsos do jaleco. Roberto a acompanhou com os olhos, confuso e esperançoso ao mesmo tempo. Roberto, eu me especializei em cardiologia pediátrica, porque quando eu tinha 8 anos, a mesma idade da Maria Eduarda, meu pai teve um infarto e morreu na fila do pronto-socorro público. Esperei 4 horas para alguém examinar ele adequadamente. Ela parou de andar e o encarou. Jurei que quando me formasse, nunca deixaria uma criança esperando na fila quando eu pudesse ajudar. Roberto sentiu os olhos marejarem. Doutora, eu não posso aceitar caridade. Não é caridade, é reciprocidade. Carolina se sentou novamente ao lado dele. Você me ajudou quando eu precisei. Agora é a minha vez de ajudar você. Mas é muito diferente, doutora. Eu só encaixei um cabo. A senhora vai... Você me ajudou a salvar uma vida naquele dia. Eu cheguei a tempo da cirurgia por sua causa. Agora deixa eu tentar salvar essa vida aqui. Roberto olhou pela janela do corredor. O sol estava se pondo sobre São Paulo, tingindo o céu de laranja e rosa.
Em algumas horas, teria que buscar Maria Eduarda na escola para levá-la para casa, fazer o jantar, ajudar com a lição de casa, se tudo fosse normal. Mas nada seria mais normal depois daquele dia. Doutora, eu não sei o que falar. Não fala nada, só deixa eu cuidar da Duda. Carolina sorriu pela primeira vez desde que havia chegado ao hospital. E pode me chamar de Carol. Afinal, somos amigos agora. Carol, Roberto repetiu o nome, experimentando a informalidade. Eu sou muito orgulhoso, sabe? Sempre criei a Duda sozinho, sempre dei conta de tudo. Mas agora você vai continuar dando conta de tudo. Só não vai estar sozinho. Nesse momento, Maria Eduarda o chamou da maca. Pai, posso tomar água? Roberto correu até ela, seguido por Carolina. Claro, princesa. Como você está se sentindo? Melhor. Essa doutora é bonita. Maria Eduarda sussurrou no ouvido do pai, alto o suficiente para Carolina ouvir. Carolina riu, aproximando-se da maca. Oi, Maria Eduarda, eu sou a Carol. Seu pai me ajudou uma vez quando minha moto quebrou. É mesmo? Maria Eduarda olhou para Roberto com admiração. Meu pai ajuda todo mundo. Ele é o melhor pai do mundo. Eu posso ver isso, disse Carolina, verificando os monitores. E sabe que mais? Agora eu vou ajudar seu pai a cuidar de você. A gente vai ser uma equipe. Uma equipe? Maria Eduarda sorriu fracamente. Tipo os Vingadores? Roberto e Carolina riram juntos, e por um momento a tensão do hospital se dissipou. Isso mesmo, disse Carolina. Tipo os Vingadores, seu pai é o Capitão América, sempre fazendo a coisa certa. Eu sou a Viúva Negra, boa em medicina. E você... Eu sou quem? Maria Eduarda perguntou animada. Você é a coisa mais poderosa de todas. Você é o coração da equipe. Roberto sentiu que pela primeira vez, desde que Maria Eduarda havia desmaiado, talvez tudo fosse dar certo. Talvez aquela médica elegante que havia encontrado na chuva realmente fosse o anjo que sua filha precisava. Ele não sabia que Carolina também estava pensando a mesma coisa. Que talvez aquele homem simples e generoso fosse exatamente o tipo de bondade genuína que sua vida profissional fria e calculada estava precisando encontrar. 2 semanas após o episódio no hospital, Roberto se viu numa situação que jamais imaginou viver, esperando numa sala de consultório particular no bairro dos Jardins, observando aquários sofisticados e quadros abstratos nas paredes. O cheiro era diferente. Não o odor hospitalar de desinfetante, mas um perfume sutil de lavanda que saía discretamente do ar-condicionado. Maria Eduarda estava sentada ao seu lado, balançando as pernas numa poltrona de couro bege que custava mais que o salário de 3 meses de Roberto. Pai, aquele peixe ali é igual o Nemo, sussurrou Maria Eduarda, apontando para o aquário marinho que ocupava uma parede inteira da recepção. É mesmo, princesa? Roberto respondeu, ajeitando nervosamente a camisa social que havia comprado usada numa loja do Brás, especialmente para as consultas. Sentia-se completamente deslocado naquele ambiente, onde as outras famílias usavam roupas caras e falavam baixo sobre viagens internacionais e escolas particulares. Senhor Roberto Silva, a secretária, uma jovem loira de cabelos perfeitamente escovados, chamou com um sorriso profissional. Doutora Carolina vai recebê-los agora. O consultório de Carolina era ainda mais impressionante que a recepção. Uma mesa de vidro ocupava o centro, cercada por diplomas emoldurados de universidades que Roberto só conhecia de nome. Havia uma estante com livros médicos em português, inglês e o que ele supôs ser francês. Na parede, fotos de Carolina em congressos médicos internacionais, sempre impecável em ternos elegantes. Oi, Duda, como você está se sentindo? Carolina se levantou da mesa, trocando instantaneamente o jaleco formal por uma postura mais calorosa.
Oi, tia Carol, estou bem melhor. Não fiquei mais cansada essa semana, Maria Eduarda respondeu, correndo para abraçar Carolina. Roberto observava a interação, ainda processando como sua vida havia mudado drasticamente. Nas últimas 2 semanas, Carolina havia assumido o caso de Maria Eduarda com uma dedicação que ia muito além do profissionalismo. Ela ligava todos os dias para saber como a menina estava, ajustava os medicamentos conforme a resposta do organismo e, mais impressionante ainda, havia conseguido agendar todos os exames especializados que normalmente demorariam meses pelo SUS. Roberto, senta aqui. Carolina indicou a cadeira em frente à mesa. Trouxe os resultados dos últimos exames. Enquanto Carolina explicava os números e gráficos que Roberto mal conseguia compreender, ele se pegou observando os detalhes que revelavam quem ela realmente era. O relógio de pulso discreto, mas claramente caro, as mãos bem cuidadas, sem anéis, a forma como ela simplificava termos médicos complexos para que ele entendesse, nunca o fazendo-se sentir burro ou ignorante. A medicação está funcionando bem, Carolina explicava, mostrando um gráfico no computador. O coração da Duda está respondendo positivamente, mas precisamos continuar o acompanhamento de perto. Doutora. Carol, Roberto se corrigiu. Eu ainda não entendo por que a senhora está fazendo tudo isso por nós. Carolina parou de falar e olhou para Maria Eduarda, que estava entretida brincando com um tablet médico que mostrava um coração em 3D. Posso ser bem honesta com você? Claro! Naquele dia, na Marginal, quando você me ajudou, eu estava vindo de uma reunião horrível no hospital. Meus colegas haviam me criticado por gastar tempo demais com pacientes que não podiam pagar tratamento particular. Disseram que eu estava sendo economicamente inviável para a clínica. Roberto franziu a testa. E isso te incomodou? Me destruiu, Carolina admitiu. Eu me formei para salvar vidas, não para ser uma máquina de fazer dinheiro. Quando você me ajudou e recusou qualquer pagamento, me lembrou porque eu escolhi a medicina. Mas isso é muito diferente do que a senhora está fazendo agora. É, mas não é. Carolina se levantou e foi até a janela, observando o movimento da rua Oscar Freire. Roberto, você tem noção de quantos pacientes eu atendo por dia que poderiam se tratar perfeitamente bem no público, mas pagam particular por comodidade? Enquanto crianças como a Duda esperam meses por uma consulta? Roberto não sabia o que responder. Nunca havia pensado no sistema de saúde dessa perspectiva. Quando eu cuido da Maria Eduarda, eu lembro por que me tornei médica. Quando vejo a gratidão nos seus olhos, quando vejo como vocês dois se cuidam, eu lembro que medicina é sobre pessoas, não sobre dinheiro. Tia Carol, Maria Eduarda interrompeu a conversa, o coraçãozinho no tablet está dançando igual música. Carolina riu e voltou para a mesa. Isso mesmo, Duda. Seu coração está aprendendo a dançar no ritmo certo de novo. Nesse momento, o celular de Roberto tocou. Era da empresa de marmitas. Alô? Sim, senhor Ronaldo. Como assim cancelou os pedidos? A voz de Roberto ficou tensa. Mas por quê? Eu só faltei uns 2 dias essa semana. Entendo, sim, senhor. Roberto desligou o telefone com o rosto fechado. Carolina percebeu imediatamente que algo estava errado. Aconteceu alguma coisa? Perdi 3 clientes essa semana, Roberto disse, passando a mão pelos cabelos. Por causa das faltas para trazer a Duda nas consultas. Carolina sentiu uma pontada de culpa. Não havia pensado nas implicações práticas de sua decisão de acompanhar o caso pessoalmente. Roberto, eu sinto muito. Podemos ajustar os horários das consultas? Não, doutora. A Duda vem em primeiro lugar, sempre. Roberto se levantou determinado. Vou dar um jeito, sempre dou. Mas Carolina sabia que ele estava sofrendo com isso. Via nas roupas que ele usava, sempre as mesmas, impecavelmente limpas, mas visivelmente antigas.
Via no celular simples, nos sapatos gastos, na forma como ele contava cada centavo quando pagava o estacionamento do hospital. Roberto, eu tenho uma proposta para você. Ele a olhou desconfiado. Que tipo de proposta? Eu preciso de alguém de confiança para me ajudar com algumas coisas, levar exames para laboratórios, buscar medicamentos especiais, às vezes acompanhar pacientes em transferências. Carolina estava improvisando, mas a ideia fazia sentido. É um trabalho meio período, mas pagaria bem. Doutora, não é caridade, Roberto. É um trabalho real. Eu realmente preciso de ajuda com essas coisas. E depois de tudo que vi, sei que posso confiar em você completamente. Roberto ficou em silêncio, o orgulho lutando contra a necessidade prática. Maria Eduarda olhava entre os dois adultos, percebendo a tensão no ar mesmo, sem entender completamente o que estava acontecendo. Pai, ela disse baixinho, a tia Carol é nossa amiga. Amigos se ajudam, não é? Roberto olhou para a filha, depois para Carolina, que aguardava sua resposta com ansiedade genuína. Tudo bem, ele disse finalmente, mas tem que ser trabalho de verdade. Não quero ser empregado de favor. Trabalho de verdade, Carolina confirmou, estendendo a mão. Parceiros? Roberto apertou a mão dela, sentindo que estava cruzando uma linha invisível entre dois mundos muito diferentes. Parceiros. Maria Eduarda bateu palmas, como se tivesse presenciado algo muito importante, sem saber que havia testemunhado o momento em que 3 vidas solitárias começaram a se entrelaçar de forma irreversível. Do lado de fora da janela do consultório, São Paulo continuava seu ritmo frenético, sem saber que num pequeno consultório dos Jardins, um entregador de marmitas, uma cardiologista pediátrica e uma menina de 8 anos estavam plantando as sementes de algo que mudaria suas vidas para sempre. O primeiro mês trabalhando com Carolina foi uma revelação constante para Roberto. Sua rotina havia se transformado completamente. Em vez de sair às 5 da manhã para entregar marmitas, agora ele levava Maria Eduarda na escola e depois se dirigia ao consultório, onde Carolina já o esperava com uma lista de tarefas que o levavam pelos cantos mais sofisticados de São Paulo. Naquela manhã de maio, Roberto estava parado em frente ao laboratório Fleury, na Vila Olímpia, segurando uma caixa térmica com amostras de sangue que precisavam ser analisadas com urgência. O uniforme que Carolina havia mandado fazer para ele, camisa polo azul marinho com o logo da clínica e calça social preta, o fazia se sentir mais respeitado, mas ainda deslocado naquele universo de torres de vidro e carros importados. Bom dia, vim entregar as amostras da doutora Carolina Mendes, disse para a recepcionista, uma mulher de meia idade que o cumprimentou com cordialidade profissional. Claro, Sr. Roberto, os resultados ficam prontos amanhã às 14 horas. Roberto assentiu, verificando o relógio. Ainda tinha tempo de buscar os medicamentos especiais na farmácia de manipulação em Higienópolis antes de voltar ao consultório. Enquanto pilotava sua CG pelas ruas movimentadas, refletia sobre como sua vida havia mudado radicalmente em apenas algumas semanas. Carolina havia cumprido a palavra. O trabalho era real, com responsabilidades importantes. Ele transportava exames delicados, buscava medicamentos que custavam mais que seu antigo salário mensal, e às vezes acompanhava pacientes idosos ou com dificuldades de locomoção até o consultório. O salário que ela pagava era justo, mais do que ele ganhava entregando marmitas com horários mais flexíveis que lhe permitiam estar presente na vida de Maria Eduarda. Mas nem tudo eram flores. Quando chegou ao consultório por volta das 10 horas, Roberto percebeu que o clima estava tenso. Carolina estava ao telefone, a voz controlada, mas claramente irritada. Doutor Henrique, com todo o respeito, meus métodos de trabalho não afetam a produtividade da clínica. Sim, entendo suas preocupações.
Não, não posso discutir isso agora. Tenho pacientes esperando. Carolina desligou o telefone com força excessiva, passando as mãos pelos cabelos de forma frustrada. Foi então que notou Roberto parado na porta. Desculpa, Roberto. Problemas no hospital. Posso ajudar em alguma coisa? Carolina suspirou, indicando a cadeira em frente à sua mesa. Senta aí. Acho que você precisa saber de algumas coisas. Roberto se acomodou, preocupado com a seriedade no tom dela. O que eu vou te contar não pode sair dessa sala, tá bom? Carolina o encarou com intensidade. Alguns colegas meus no hospital sírio-libanês estão questionando meu envolvimento pessoal com alguns casos. Envolvimento pessoal? Eles sabem que estou acompanhando a Maria Eduarda sem cobrar. Sabem que te contratei e acham que isso é inadequado. Roberto sentiu o estômago apertar. Doutora, se isso está trazendo problema para a senhora, não é isso, Roberto. Carolina se levantou, indo até a janela. O problema é que eles estão tentando me forçar a escolher entre minha carreira e meus princípios. Como assim? Dr. Henrique, que é o chefe da cardiologia pediátrica, me deu um ultimato. Ou eu volto a focar apenas em pacientes particulares, ou eles vão questionar minha permanência no corpo clínico do hospital. Roberto ficou em silêncio por alguns segundos, processando a informação. E isso significa o quê? Significa que posso perder meu emprego principal. Este consultório aqui é só um complemento. Minha renda real vem do hospital. Doutora... Roberto se levantou claramente agitado. Eu não posso ser o motivo da senhora perder o emprego. A Duda e eu vamos nos virar. Roberto, para! Carolina se virou para ele, os olhos brilhando com determinação. Você não entendeu? Eu não vou abrir mão dos meus princípios por causa de política médica. Mas sua carreira... Minha carreira não vale nada se eu não posso ajudar quem realmente precisa. Carolina voltou para a mesa, abrindo uma gaveta de onde tirou uma pasta. Na verdade, tenho uma proposta para você. Roberto a encarou desconfiado. Que tipo de proposta? Estou pensando em sair do hospital e abrir uma clínica independente. Uma clínica que atenda tanto pacientes particulares quanto casos sociais como o da Maria Eduarda. Carolina abriu a pasta, mostrando documentos e plantas. Já encontrei um espaço em Pinheiros, perto de hospitais públicos. Seria uma ponte entre os dois mundos. Roberto examinou os papéis sem entender muito do que via. E eu entraria como o que nisso? Como sócio. Como... O quê? Roberto quase gritou. Calma, deixa eu explicar. Carolina riu da reação dele. Não sócio financeiro, sócio operacional. Você seria responsável por toda a parte logística, agendamentos, transporte de exames, contato com laboratórios, coordenação com hospitais públicos. Seria fundamental para o funcionamento. Roberto balançou a cabeça, incrédulo. Doutora, eu não tenho estudo para isso. Roberto, nas últimas semanas você aprendeu mais sobre o sistema de saúde de São Paulo do que muitos médicos sabem. Você conhece a realidade de quem precisa do SUS e agora também conhece o funcionamento da medicina particular. Você seria a ponte perfeita. Mas, se der errado, se a clínica não funcionar, aí a gente volta para o que estava fazendo antes, Carolina disse com simplicidade. Roberto, eu vou sair do hospital de qualquer forma, com ou sem você, mas prefiro ter alguém de confiança ao meu lado nessa jornada. Roberto se levantou e começou a andar pelo consultório, tentando processar a proposta. E a Duda? O tratamento dela? Seria prioridade absoluta na nova clínica, e ela teria o acompanhamento que merece, sempre. Nesse momento, o telefone de Roberto tocou. Era da escola de Maria Eduarda. Alô? Sim, sou o pai da Maria Eduarda. O quê? Como assim passou mal?
O tom de Roberto mudou completamente. Estou indo para aí agora. Roberto desligou o telefone, o rosto pálido. A Duda passou mal na escola. Está na enfermaria. Vamos, Carolina disse, já pegando as chaves do carro. Meu carro é mais rápido que sua moto. Enquanto corriam pelo estacionamento em direção ao BMW X3 prateado de Carolina, Roberto percebeu que, mais uma vez, ela havia colocado de lado tudo que estava fazendo para ajudá-los. Não era obrigação dela, não era responsabilidade profissional. Era simplesmente quem ela havia escolhido ser. Durante o percurso até a escola, enquanto Carolina dirigia com habilidade pelo trânsito pesado, Roberto tomou sua decisão. Carol, disse ele, usando o nome informal pela primeira vez fora do hospital. Sobre sua proposta. Depois a gente conversa sobre isso, Roberto. Agora vamos cuidar da Duda. Não, é importante. Roberto a olhou com determinação. Se você tem certeza de que quer fazer isso, eu topo, mas com uma condição. Qual? A gente faz isso do jeito certo, como parceiros de verdade. Eu aprendo tudo o que preciso aprender, estudo o que for necessário e faço por merecer essa chance. Carolina sorriu pela primeira vez naquele dia. Uma mistura de alívio e orgulho nos olhos. Parceiros de verdade. Enquanto estacionavam em frente à escola, Roberto sabia que estava tomando a decisão mais arriscada de sua vida. Mas olhando para Carolina, que já corria em direção à entrada da escola, sem se importar com o salto alto ou o terno caro, ele soube que havia escolhido a pessoa certa para apostar no futuro de sua família. O galpão em Pinheiros cheirava a tinta fresca e serragem quando Roberto chegou na manhã de segunda-feira, carregando 2 marmitas de café da manhã que havia preparado em casa. Maria Eduarda estava na escola e ele havia decidido usar as primeiras horas do dia para trabalhar na reforma da futura clínica. Carolina já estava lá, usando jeans e uma camiseta branca, a primeira vez que Roberto a via sem roupas formais, medindo espaços com uma trena e fazendo anotações num caderno. Trouxe café e pão de açúcar para você, disse Roberto, estendendo a marmita. Pensei que você não tinha costume de tomar café da manhã direito. Carolina parou o que estava fazendo e olhou para a marmita com surpresa genuína. Roberto, você não precisava. Claro que precisava. A gente é parceiros. Agora lembra? Parceiros cuidam um do outro. Eles se sentaram em 2 cadeiras de plástico, no meio do que seria a recepção, comendo pão de açúcar caseiro e bebendo café passado na hora de uma garrafa térmica que Roberto havia trazido. Ao redor, pilhas de material de construção dividiam o espaço com plantas arquitetônicas e catálogos de equipamentos médicos. Nunca pensei que fosse gostar tanto de pão de açúcar, disse Carolina, saboreando a segunda fatia. Minha avó fazia assim quando eu era criança, mas depois que ela morreu, nunca mais comi. A Duda aprendeu a fazer comigo. Roberto sorriu com orgulho. Ela acorda cedo no domingo só para a gente fazer pão juntos. Carolina observou Roberto enquanto ele falava da filha, notando como seu rosto inteiro se iluminava. Nas últimas semanas, trabalhando juntos, ela havia descoberto camadas da personalidade dele que não esperava. Roberto não era apenas um pai dedicado e trabalhador. Ele tinha uma inteligência prática impressionante, uma capacidade de resolver problemas que ela raramente via em seus colegas médicos. Roberto, posso te fazer uma pergunta pessoal? Claro. A mãe da Maria Eduarda. Você sente falta dela? Roberto ficou em silêncio por alguns segundos, mexendo no café com uma colherzinha de plástico. Sabe qual é a verdade? Eu nem lembro direito como era viver com ela. A Duda era tão pequena quando ela foi embora. Às vezes eu sinto raiva. Raiva? De ela ter perdido a chance de conhecer a menina incrível que a Duda se tornou. Não sinto falta da mulher que foi embora. Sinto raiva por ela ter desistido da filha sem nem tentar. Carolina assentiu, entendendo mais do que ele imaginava. Meu pai também foi embora quando eu era criança. Não por escolha, mas o resultado foi o mesmo.
Foi por isso que você virou médica de coração de criança? Partly, Carolina admitiu. Acho que todas as nossas escolhas têm a ver com o que vivemos quando éramos pequenos, não é? Eles foram interrompidos pelo som de uma furadeira vinda do fundo do galpão, onde os pedreiros haviam chegado para continuar a obra. Roberto se levantou, guardando as marmitas vazias na mochila. Vou ver como está o andamento dos consultórios, disse, tirando do bolso um caderninho onde anotava tudo relacionado à obra. Carolina o observou se dirigir aos operários, cumprimentando cada um pelo nome, perguntando sobre o progresso do trabalho com conhecimento genuíno sobre construção. Nas últimas semanas, Roberto havia se dedicado a aprender sobre arquitetura hospitalar, normas da vigilância sanitária, equipamentos médicos, como se estivesse estudando para uma prova da qual dependia sua vida. E talvez fosse exatamente isso. Seu Roberto, chamou Joaquim, o mestre de obras, um homem de 50 e poucos anos, com mãos calejadas e sorriso fácil. A instalação elétrica dos consultórios vai ficar pronta hoje. Amanhã, a gente pode começar a pintura. Perfeito, Joaquim! E as tomadas especiais para os equipamentos médicos? Tudo conforme o projeto. A doutora vai ficar satisfeita. Roberto fez suas anotações no caderno, conferindo prazos e orçamentos que havia decorado nos últimos dias. Carolina se aproximou, impressionada com a organização dele. Como você está conseguindo acompanhar tudo isso? Perguntou ela. YouTube, Roberto respondeu com simplicidade. A Duda me ensinou a usar. Tem vídeo de tudo lá. Aprendi sobre fiação hospitalar, normas de segurança, até sobre autoclave. Carolina riu, balançando a cabeça. Roberto, você me surpreende todos os dias. Por quê? A maioria das pessoas que eu conheço precisaria fazer um curso técnico para entender essas coisas. Você está aprendendo sozinho, por necessidade. É porque isso aqui não é só um trabalho para mim. Roberto a encarou, com seriedade. É o futuro da minha filha. É a nossa chance de fazer alguma coisa importante de verdade. Nesse momento, o celular de Carolina tocou. Era Dr. Henrique, do Sírio-Libanês. Alô, Dr. Henrique. Sim, eu entendi perfeitamente sua posição. Não vou voltar atrás. Entendo. Obrigada. Carolina desligou o telefone com o rosto fechado. Roberto percebeu imediatamente que eram más notícias. Aconteceu alguma coisa? Eles oficializaram minha demissão do hospital. Tenho 2 semanas para organizar a transferência dos meus pacientes. Roberto sentiu um frio na barriga. Carolina, você tem certeza do que está fazendo? Ainda dá tempo de voltar. Atrás. Roberto, para. Carolina o interrompeu, mas não com raiva. Você acha que eu tomaria uma decisão dessas se não tivesse absoluta certeza? Mas e se não der certo? Se a clínica não conseguir se sustentar? Carolina olhou ao redor do galpão em construção, depois para Roberto com sua camisa suja de tinta e caderno de anotações na mão. Sabe o que eu descobri trabalhando com você essas semanas? Que eu estava tão focada em fazer sucesso na carreira que esqueci por que queria ser médica. Ela se aproximou dele. Roberto, nos últimos 2 meses eu salvei mais vidas e me senti mais realizada profissionalmente do que nos últimos 2 anos no hospital. Por causa da Duda? Por causa de vocês. Por causa de descobrir que medicina não é sobre status ou dinheiro. É sobre cuidar das pessoas que precisam. Roberto assentiu, sentindo o peso da responsabilidade. Então vamos fazer isso dar certo. Vamos, Carolina concordou. Mas, Roberto, tem uma coisa que preciso te falar. Fala. Eu nunca tive uma família de verdade. Meus pais morreram cedo. Não tenho irmãos. Nunca me casei. Ela hesitou antes de continuar. Trabalhando com vocês, cuidando da Maria Eduarda, eu meio que descobri como é ter uma família. Roberto a olhou em silêncio, entendendo o que ela não estava dizendo diretamente. Carol, você sempre vai ter lugar na nossa família. Duda já te considera uma tia,
E eu... Ele parou, procurando as palavras certas. Eu te considero a melhor amiga que já tive. Amiga, Carolina repetiu sorrindo. Gosto disso. Eles foram interrompidos por Joaquim, que se aproximava com uma expressão animada. Doutor Roberto, doutora Carolina, venham ver o primeiro consultório pronto. Eles caminharam até o fundo do galpão, onde uma sala pequena, mas funcional, estava completamente acabada. Paredes brancas, piso vinílico hospitalar, iluminação LED, tomadas especiais para equipamentos médicos. Era simples, mas profissional. Nossa, murmurou Carolina, está perfeito. Roberto entrou na sala, imaginando Carolina atendendo ali, imaginando Maria Eduarda fazendo consultas naquele espaço que eles haviam criado juntos. Pela primeira vez desde que haviam começado o projeto, ele realmente acreditou que ia dar certo. Em 2 semanas a gente inaugura, disse Joaquim orgulhoso. Roberto e Carolina se olharam, sabendo que em 2 semanas suas vidas mudariam completamente mais uma vez. Mas dessa vez, eles estavam construindo o próprio destino, tijolo por tijolo, sonho por sonho. E Maria Eduarda teria a melhor cardiologista pediátrica de São Paulo cuidando dela num consultório que seu pai havia ajudado a construir com as próprias mãos. A Clínica Coração em Movimento estava funcionando há 3 semanas, quando o primeiro grande problema apareceu. Roberto chegou na manhã de terça-feira e encontrou Carolina na recepção, cercada de papéis e com uma expressão preocupada que ele não via há dias. "O que aconteceu?" perguntou, deixando a mochila com os lanchinhos que sempre trazia para os dois sobre o balcão da recepção. Vigilância sanitária. Carolina suspirou, mostrando um documento oficial. Vieram fazer uma inspeção surpresa ontem à tarde. Encontraram algumas irregularidades. Roberto sentiu o estômago apertar. Que tipo de irregularidades? Nada grave, mas que pode nos causar problemas. Falta de sinalização em algumas salas, um extintor de incêndio que estava com a data de recarga vencida e... Ela hesitou. Questionaram nosso modelo de atendimento misto. Como assim? Acham estranho atendermos pacientes particulares e do SUS no mesmo espaço. Querem entender melhor como funciona a nossa metodologia. Roberto puxou uma cadeira e se sentou ao lado dela, analisando o documento. Nas últimas semanas, ele havia estudado tanto sobre regulamentações que conseguia entender a maior parte do que estava escrito. Quanto tempo a gente tem para resolver? 15 dias. Se não regularizarmos tudo, podem suspender nossa licença de funcionamento. Eles foram interrompidos pela chegada da primeira paciente do dia, Dona Aparecida, uma senhora de 68 anos que havia sido encaminhada pelo Hospital das Clínicas para acompanhamento pós-cirúrgico. Roberto a cumprimentou com o carinho que reservava para todos os pacientes. Bom dia, Dona Aparecida. Como a senhora está se sentindo? Ah, Roberto, meu filho, cada dia melhor. Essa doutora de vocês é um anjo, respondeu ela, se dirigindo a Carolina com um sorriso desdentado. Doutora, trouxe os exames que a senhora pediu. Enquanto Carolina atendia Dona Aparecida, Roberto se dirigiu ao pequeno escritório que haviam montado nos fundos da clínica. Ali, ele organizava toda a parte administrativa. Agendamentos, contatos com laboratórios, controle financeiro e agora regulamentações sanitárias. Seu celular tocou. Era da escola de Maria Eduarda. Papai, pode me buscar mais cedo hoje? A voz da filha soava cansada. Estou me sentindo um pouco enjoada. Roberto imediatamente ficou em alerta. Desde que haviam ajustado a medicação, Maria Eduarda estava estável, mas qualquer sintoma diferente o preocupava. Claro, princesa, chego aí em 20 minutos. Roberto encontrou Carolina terminando de atender Dona Aparecida e explicou a situação.
Ela imediatamente cancelou o próximo paciente para examinar Maria Eduarda. Vai, busca ela. Quando vocês voltarem, dou uma olhada nela, disse Carolina, já pegando o estetoscópio. No caminho para a escola, Roberto refletiu sobre como suas preocupações haviam se multiplicado. Antes, se preocupava apenas com Maria Eduarda e com pagar as contas. Agora, sentia-se responsável pela clínica, pelos pacientes que dependiam deles, pela carreira que Carolina havia arriscado. Maria Eduarda estava na enfermaria da escola, um pouco pálida, mas consciente. Oi, papai, acho que foi alguma coisa que comi. Vamos na tia Carol para ter certeza, disse Roberto, ajudando a filha a se levantar. De volta à clínica, Carolina examinou Maria Eduarda minuciosamente. Roberto observava cada expressão da médica, tentando decifrar se havia algo errado. É só um mal-estar gástrico mesmo, Carolina tranquilizou. Talvez alguma coisa que não caiu bem. O coração está perfeito. Roberto suspirou aliviado, mas Maria Eduarda, deitada na maca do consultório, fez uma observação que surpreendeu os dois adultos. Tia Carol, por que você e o papai estão tão nervosos ultimamente? Vocês brigaram? Roberto e Carolina se entreolharam. Não haviam percebido que a tensão da inauguração e dos problemas da clínica estava afetando o comportamento deles. Não brigamos, princesa. Roberto se sentou na beirada da maca. É que a gente está com alguns problemas no trabalho. Que tipo de problemas? Maria Eduarda se sentou, demonstrando uma maturidade que sempre surpreendia Roberto. Carolina puxou uma cadeira, decidindo ser honesta. Duda, você lembra que eu expliquei que nossa clínica atende pessoas que têm dinheiro e pessoas que não têm? Lembro. Você disse que é para ser justo. Isso. Mas algumas pessoas do governo acham que isso é estranho, então vieram aqui para entender melhor como a gente trabalha. Maria Eduarda ficou pensativa por alguns segundos. Eles querem fechar a clínica? Não, princesa, Roberto interveio. Eles só querem ter certeza de que está tudo certinho. E está? Roberto olhou para Carolina, que assentiu. Está sim, só precisamos arrumar umas papeladas. Então não tem problema. Maria Eduarda concluiu com a lógica simples de criança. Se está tudo certinho, eles vão deixar vocês continuarem ajudando as pessoas. Durante a tarde, enquanto Maria Eduarda descansava na sala de espera, fazendo o dever de casa, Roberto e Carolina trabalharam juntos para resolver as pendências da vigilância sanitária. Eles contataram fornecedores, organizaram documentos, revisaram protocolos. Roberto, posso te fazer uma pergunta? Disse Carolina durante uma pausa. Claro. Você não se arrepende de ter largado seu trabalho de entregador para entrar nessa aventura comigo? Roberto parou de organizar os papéis e a encarou. Carol, você quer saber a verdade? Quero. Pela primeira vez na minha vida, eu acordo de manhã animado para trabalhar. Antes, eu trabalhava porque precisava. Agora, eu trabalho porque acredito no que a gente está fazendo. Mesmo com todos esses problemas? Principalmente por causa dos problemas, Roberto sorriu. Quando a gente resolve uma dificuldade junto, eu sinto que estamos construindo alguma coisa importante de verdade. Carolina sentiu algo se apertar. No peito, uma mistura de gratidão e algo mais que ela não queria nomear ainda. E sabe o que mais? Roberto continuou. A Duda está vendo que é possível lutar pelos sonhos. Está aprendendo que não precisa aceitar o que a vida oferece. Pode ir atrás do que quer. Nesse momento, Maria Eduarda apareceu na porta do escritório. Posso ajudar com alguma coisa? Sei organizar papéis. Roberto e Carolina riram. E por alguns minutos, os três trabalharam juntos, organizando documentos e conferindo listas. Maria Eduarda se sentava entre eles, separando papéis por categoria, com seriedade de adulta. Pronto, anunciou, ela após meia hora.
Agora está tudo organizadinho. Carolina olhou para os documentos perfeitamente separados e sentiu que talvez a solução para seus problemas não fosse apenas burocrática. Talvez fosse sobre continuar fazendo o que acreditavam ser certo, com as pessoas certas ao lado. Duda, disse Carolina, você gostaria de ser nossa assistente oficial de organização? Os olhos de Maria Eduarda brilharam. Posso mesmo? Claro, respondeu Roberto. Todo negócio de família precisa da ajuda da família. Negócio de família, Maria Eduarda repetiu, gostando do som das palavras. Eu gosto disso. Roberto e Carolina se olharam por cima da cabeça da menina, sabendo que haviam acabado de definir oficialmente o que a Clínica Coração em Movimento realmente era. Uma família que havia escolhido cuidar não apenas uns dos outros, mas de todos que precisassem de cuidado. E famílias lutam juntas contra qualquer adversidade. A ligação chegou numa quinta-feira de manhã, quando Roberto estava organizando os agendamentos da semana no computador da clínica. Do outro lado da linha, a voz trêmula de Dona Helena, a diretora da escola de Maria Eduarda, fez seu sangue gelar. Senhor Roberto, precisa vir aqui urgente. A Maria Eduarda desmaiou durante o recreio e não está acordando direito. Roberto derrubou a caneca de café na mesa, o líquido escuro se espalhando pelos papéis. Como assim não está acordando direito? Ela abriu os olhos, mas está muito confusa, falando coisas sem sentido. Já chamamos a ambulância. Não! Não deixa ela sair daí! Roberto gritou, já pegando as chaves da moto. Estou chegando em 5 minutos com a cardiologista dela. Carolina estava atendendo uma paciente quando Roberto irrompeu no consultório, o rosto transfigurado pelo pânico. Carol, é a Duda. Ela desmaiou na escola e não está acordando direito. Carolina imediatamente interrompeu a consulta, pediu para a paciente aguardar e, em menos de 2 minutos, estava ao lado de Roberto na sua BMW, correndo pelas ruas de São Paulo em direção à escola. Calma, Roberto, vamos chegar lá, examinar ela e decidir o que fazer. Carolina tentava tranquilizá-lo enquanto dirigia, mas por dentro sentia a mesma ansiedade. Ela estava bem de manhã, Carol. Tomou café, brincou, estava feliz porque ia apresentar um trabalho sobre o sistema cardiovascular. Roberto, respira. Pode ser 1000 coisas diferentes. Não vamos nos desesperar antes de saber o que está acontecendo. Encontraram Maria Eduarda na enfermaria da escola, deitada numa maca improvisada, cercada pela diretora, pela professora Márcia e 2 paramédicas que haviam chegado com a ambulância. A menina estava consciente, mas Roberto percebeu imediatamente que algo estava muito errado. O olhar dela parecia perdido, distante. Duda, princesa, papai está aqui. Roberto se ajoelhou ao lado da maca, pegando a mão pequena e fria da filha. Pai? Maria Eduarda olhou para ele, mas seus olhos demoraram alguns segundos para focar. Por que estou deitada? Cadê minha mochila? Carolina se aproximou, já com o estetoscópio nas mãos. Oi, Duda. Como você está se sentindo? Tia Carol, eu estava brincando e depois... Não lembro. Estou com muito sono. Enquanto Carolina examinava Maria Eduarda, conferindo pressão, batimentos cardíacos e reflexos neurológicos, Roberto observava cada movimento com desespero crescente. As paramédicas aguardavam orientações, prontas para levar a menina para o hospital público mais próximo. Roberto, Carolina murmurou baixinho. O coração dela está muito acelerado e irregular. Preciso levá-la para um hospital com UTI pediátrica agora. Hospital público ou particular? Carolina hesitou por uma fração de segundo, sabendo que a decisão mudaria tudo. Roberto, no particular, ela vai ser atendida imediatamente. No público, então vamos para o particular. Vai custar muito caro. Pode ser dias de internação, exames caros. Roberto olhou para a filha, que fechava os olhos com dificuldade para mantê-los abertos, e não hesitou nem um segundo.
Eu não ligo se vou ficar devendo pelo resto da vida. Leva ela onde for melhor para ela. Carolina assentiu e se dirigiu às paramédicas. Vamos para o hospital sírio-libanês. Eu vou acompanhar no meu carro. O percurso até o hospital foi o mais longo da vida de Roberto. Ele seguia a ambulância na moto, vendo pelas janelas as luzes de emergência piscando sobre sua filha. Cada semáforo fechado era uma eternidade, cada movimento de trânsito uma ameaça. No hospital, Roberto se viu novamente naquele mundo que não era dele. Corredores de mármore, funcionários impecáveis, equipamentos de última geração. Mas dessa vez, Carolina estava ao lado dele, traduzindo termos médicos, explicando procedimentos, garantindo que Maria Eduarda recebesse o melhor atendimento possível. Dr. Henrique vai assumir o caso pessoalmente, Carolina informou Roberto após 2 horas de exames. Apesar dos nossos desentendimentos, ele é um excelente profissional. E os exames? O que mostraram? Carolina respirou fundo, preparando-se para dar a notícia que mudaria tudo. Roberto, a condição da Maria Eduarda evoluiu. O que descobrimos hoje é que ela vai precisar de uma cirurgia. Roberto sentiu o mundo girar. Que tipo de cirurgia? É um procedimento complexo no músculo do coração. Sem ele, os episódios como o de hoje vão se repetir e podem ser fatais. Fatais. Roberto repetiu a palavra como se fosse de outro idioma. Roberto, escuta, é uma cirurgia delicada, mas com altos índices de sucesso quando feita por uma equipe experiente. A Maria Eduarda vai ficar bem. E quanto custa? Carolina ficou em silêncio por alguns segundos. Roberto, quanto custa, Carol? Entre 200 e 300 mil reais. Roberto desabou na cadeira do corredor, colocando a cabeça entre as mãos. Todo o dinheiro que ele havia ganho na vida inteira não somava nem 10% desse valor. Existe alguma forma de conseguir pelo SUS? Existe, mas a fila de espera é de 8 a 12 meses. Maria Eduarda não pode esperar tanto. Roberto levantou a cabeça, encarando Carolina com determinação desesperada. E se a gente vender tudo? A clínica, os equipamentos, minha moto? Roberto, isso não daria nem 10% do valor. Então o que eu faço, Carol? O que eu faço? A voz dele se quebrou pela primeira vez desde que Carolina o conhecia. Carolina se ajoelhou em frente à cadeira dele, segurando suas mãos. Roberto, a gente vai dar um jeito. Eu vou dar um jeito. Como? Eu tenho algumas economias. Posso conseguir um empréstimo. Carol, eu não posso aceitar isso. É muito dinheiro. Roberto, para. Você faria isso por mim? É claro que faria, mas... Então deixa eu fazer por vocês. A Maria Eduarda não é só sua filha. Ela é nossa filha agora. Roberto começou a chorar. Lágrimas silenciosas de gratidão, medo e amor misturados. Carolina o abraçou ali mesmo, no corredor do hospital, sabendo que estava tomando uma decisão que mudaria sua vida financeira para sempre, mas também sabendo que algumas decisões não são tomadas com a cabeça, são tomadas com o coração, e o coração dela já havia escolhido aquela família há muito tempo. A gente vai salvar a Duda, Carolina sussurrou no ouvido dele. Eu prometo. Roberto sabia que ela estava arriscando tudo por eles, e pela primeira vez na vida permitiu-se aceitar totalmente o amor e o cuidado de outra pessoa. Porque Maria Eduarda valia qualquer risco, qualquer sacrifício, qualquer mudança de vida, e agora ele não estava mais sozinho para protegê-la. 6 meses depois da cirurgia de Maria Eduarda, Roberto estava na varanda do novo apartamento que haviam alugado em Pinheiros, mais próximo da clínica, e com um quarto extra que Carolina usava quando ficava até muito tarde cuidando de emergências. O sol de novembro aquecia o rosto dele enquanto observava Maria Eduarda brincar no pequeno jardim do prédio com outras crianças, correndo e rindo sem qualquer limitação.
A cicatriz nem aparece mais, comentou Carolina, se aproximando com 2 xícaras de café na mão. Ela havia trocado o jaleco pelo vestido florido que Maria Eduarda havia escolhido para ela numa tarde de compras. A primeira vez que Roberto viu Carolina comprando roupas que não fossem para trabalhar. Doutora disse que em 2 anos nem vai ter marca, Roberto respondeu, aceitando o café e fazendo espaço no banco para Carolina se sentar. Ainda não acredito que deu tudo certo. A cirurgia havia sido um sucesso completo. Dr. Henrique, apesar das diferenças profissionais com Carolina, havia operado Maria Eduarda com maestria, e a recuperação foi mais rápida do que qualquer um esperava. Em 3 semanas, ela estava de volta à escola. Em 2 meses, voltou a brincar normalmente. Em 6 meses, o cardiologista que fazia o acompanhamento disse que o coração dela estava funcionando perfeitamente. Pai, tia Carol, venham ver. Maria Eduarda gritou do jardim, apontando para uma borboleta laranja que havia pousado numa roseira. Eles desceram juntos, Roberto carregando nas costas Carolina, que ria como uma criança enquanto ele fingia que ela era muito pesada. Maria Eduarda os observava com aquele sorriso que Roberto conhecia bem. O sorriso de quem estava completamente feliz e segura. Olha só que linda, sussurrou Carolina, se agachando ao lado de Maria Eduarda para observar a borboleta. A tia da escola diz que borboleta significa transformação, comentou Maria Eduarda, que elas mudam de lagarta feia para bicho bonito que voa. Roberto olhou para Carolina, pensando em como todos eles haviam se transformado nos últimos meses. A clínica estava funcionando perfeitamente, atendendo uma média de 50 pacientes por semana. Metade particular, metade encaminhados do sistema público. Carolina havia se tornado uma referência em cardiologia pediátrica social, recebendo convites para palestras e consultorias. Roberto havia se matriculado num curso técnico em gestão hospitalar à noite, determinado a entender cada aspecto do negócio que haviam construído juntos. Suas notas eram as melhores da turma, e o professor já havia comentado que ele tinha perfil para continuar os estudos numa faculdade. Pai, posso falar uma coisa com você e a tia Carol? Maria Eduarda se levantou com aquela expressão séria que sempre antecedia seus comentários mais importantes. Claro, princesa. Fala. Maria Eduarda olhou para os 2 adultos, depois respirou fundo, como se fosse fazer um anúncio muito importante. Eu quero que a tia Carol more com a gente para sempre. Roberto sentiu o coração acelerar. Nos últimos meses, Carolina havia praticamente se mudado para o apartamento deles. Dormia lá 3 ou 4 noites por semana, cozinhava com eles nos fins de semana, ajudava Maria Eduarda com a lição de casa, participava das reuniões da escola. Duda! Roberto começou, mas Carolina o interrompeu. Maria Eduarda, você tem certeza disso? Eu vou estar sempre na vida de vocês, morando aqui ou não. Eu sei, tia Carol, mas é diferente. Maria Eduarda se aproximou de Carolina, pegando sua mão. Quando você não está aqui, a casa fica incompleta. Roberto olhou para Carolina, vendo nos olhos dela a mesma emoção que sentia. Nos últimos meses, eles haviam se tornado uma família de fato, mesmo sem nunca terem conversado formalmente sobre isso. E você, pai? Também quer que a tia Carol more com a gente? Roberto riu, percebendo que estava sendo colocado numa saia justa pela própria filha. Duda, isso é uma decisão muito importante. Pai, você gosta da tia Carol? É claro que gosto. Ela é nossa melhor amiga. Não, pai. Você gosta dela? Tipo namorado e namorada? Carolina corou violentamente e Roberto sentiu que havia chegado o momento de ser completamente honesto. Duda, a tia Carol é a pessoa mais importante da nossa vida, depois de você. Ela cuidou de nós quando mais precisávamos, arriscou tudo para te salvar e... Ele olhou para Carolina. E eu amo ela. Muito. Eu também amo vocês dois.
Carolina disse, a voz embargada. Mais do que jamais pensei que seria possível amar alguém. Maria Eduarda bateu palmas, como se tivesse assistido ao final feliz de um filme. Então a gente vai ser uma família de verdade? Roberto e Carolina se olharam, sabendo que a pergunta de uma criança de 8 anos havia colocado em palavras o que ambos vinham sentindo há meses. Se a tia Carol quiser, sempre fomos uma família, Roberto respondeu. Quero sim, Carolina sussurrou, e pela primeira vez em meses, as lágrimas que escorriam por seu rosto eram de pura felicidade. Eles se abraçaram ali mesmo no jardim, os três juntos, enquanto a borboleta laranja voava ao redor deles como uma bênção silenciosa. 6 meses depois, na festa de casamento civil que fizeram no salão de festas do prédio, com a presença de todos os pacientes da clínica, dos funcionários, dos vizinhos e da turma inteira de Maria Eduarda, Roberto fez um discurso que emocionou a todos. Há 2 anos, eu era um homem que achava que sabia o que era amor. Amava minha filha mais que a própria vida e achava que isso bastava. Então conheci uma mulher numa estrada molhada e descobri que o amor pode crescer, se multiplicar, se transformar em algo muito maior do que imaginamos. Ele olhou para Carolina, que usava um vestido simples, mas elegante, que Maria Eduarda havia ajudado a escolher. Carol me ensinou que aceitar ajuda não é fraqueza, é amor. Me ensinou que família não é só sangue, é escolha. E me ensinou que quando 2 pessoas decidem cuidar uma da outra, elas conseguem mover montanhas. Roberto se virou para Maria Eduarda, que estava ao lado deles com uma coroa de flores na cabeça, radiante de felicidade. E Duda me ensinou que o coração pode se curar de qualquer problema quando está cercado de amor suficiente. 2 anos depois, quando Maria Eduarda fez 10 anos e a Clínica Coração em Movimento havia se tornado referência em atendimento social na cidade de São Paulo, Roberto encontrou uma carta que ela havia escrito para a escola sobre sua família. Minha família é diferente de outras famílias. Meu pai biológico me criou sozinho. E quando eu fiquei doente, uma doutora que ele ajudou na rua virou minha mãe de coração. Eles não se casaram por amor romântico primeiro. Eles se casaram porque já eram uma família antes mesmo de saber disso. Minha professora diz que isso é raro. Eu acho que isso é mágico. Roberto guardou a carta na carteira e a carregou para sempre, como lembrança de que os milagres mais bonitos acontecem quando alguém para na estrada para ajudar um estranho, sem saber que está salvando a própria vida.